Olá, meu nome é Pedro e eu faço parte da Start Place. Esta aula tem como objetivo fornecer uma introdução ao Pandas, um pacote amplamente utilizado para manipulação e análise de dados. Iremos abordar conceitos fundamentais e vamos explorar algumas das suas funcionalidades essenciais. Vamos trabalhar com a exploração e vamos entender o que a base nos traz. Vamos manipular esses dados, como filtrar, adicionar, remover, ordenar e também lidar com valores ausentes. Vamos trabalhar um pouco com a análise de dados em si, como, por exemplo, média, mediana e moda, desvio padrão e variância, correlação entre colunas. E, por fim, vamos trabalhar um pouco com agrupamento e agregação de dados. Estamos utilizando um IDE chamado Google Colab. Ele é gratuito e precisa apenas que você tenha uma conta no Gmail. Para início de nossos exemplos, e ensinamentos, vamos importar a biblioteca, que é Import Pandas ASPD. Podemos vir aqui, executar célula ou apertar Ctrl Enter. Vamos subir a base Search Model, que está aqui já, que eu já coloquei no Colab. Agora, vamos explorar um pouco essa base. O nome que eu criei no nosso data frame é data. Então, a partir disso, eu vou escrever data.read, parênteses. Posso apertar Ctrl Enter ou executar célula. Agora vamos falar um pouco sobre cada coluna que tem aqui, certo? O row number é apenas uma coluna que representa o número de linhas no data frame. Ela não contém informações significativas sobre os dados em si, sendo apenas um identificador exclusivo para cada registro. Já o custom ID, essa coluna ela armazena um identificador único para cada cliente. É usado para distinguir diferentes clientes no nosso conjunto de dados. O surname, essa coluna contém os sobrenomes dos clientes. Ela fornece informações sobre o nome da família dos clientes que pode ser usado para identificar pessoas relacionadas ou segmentar dados com base dos sobrenomes específicos. Uma coluna que tem uma maior importância para a nossa base é o Credit Score. O que essa coluna indica? Ela indica uma medida numérica que reflete a capacidade do cliente de pagar empréstimos e dívidas. Ou seja, valores mais altos indicam um bom histórico de crédito e valores baixos indicam uma saúde de crédito mais complicada, vamos assim dizer. Geography. Essa coluna indica a localização geográfica do cliente. Ela pode conter valores como países, regiões ou códigos de localização, que ajudam a identificar a origem geográfica dos clientes. Gender significa o gênero do cliente. Geralmente contém valores como masculino ou feminino. Age quer dizer sobre a idade do cliente, Ou seja, qual é a faixa etária dele. Tenure não é nada mais, nem nada menos que uma coluna que representa a quantidade de tempo em anos que o cliente permanece verdadeiramente como cliente do banco. Ela indica a duração de relacionamento entre o cliente e o banco. O balance, que é uma coluna também importante, uma variável importante, indica o saldo atual da conta do cliente. Ou seja, reflete a quantia de dinheiro que o cliente tem disponível em sua conta no momento da análise. O Number of Products indica o número de produtos financeiros que o cliente possui junto ao banco. Pode incluir contas de poupança, contas correntes, investimentos, empréstimos, entre outros. Essa coluna aqui, ela indica se o cliente possui cartão de crédito ou não. 1, se tiver um cartão, e 0, caso contrário. O ISA Active Member indica que se o cliente é um membro ativo, ou seja, se for 1 igual a 1, ele é um cliente cativo,
Se for zero, ele não é um cliente ativo. E temos, por final, a última coluna, que indica se o cliente deixou de ser cliente do banco, né? 1 se ele tiver saído e 0 caso contrário. Essa coluna pode ser usada como uma variável alvo em modelos preditivos, para prever a rotatividade do cliente. Seguindo, podemos também executar esse código, Ctrl Enter, e podemos verificar o tipo de coluna que cada variável é. Por exemplo, eu posso ver aqui o credit score, ele é inteiro. Ele poderia ser float também, mas aqui, essa base, ele está como inteiro. A gente pode ver aqui que o costume ID também está como inteiro. Ou seja, porque ele é um código de, como posso dizer, rastreamento. Se a gente quiser pesquisar, a gente utiliza esse ID e acha esse cliente. Vemos que balance está como numérico, que é float 64. E podemos também utilizar essa função, data describe, que nos traz a média de valores, quantas observações tem cada coluna, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, entre outros. Isso é bom para iniciar a nossa análise de dados, né? Ter um maior entendimento da base. Podemos também verificar as nossas variáveis como lista. É só escrever data.columns, sem precisar dos parênteses. Podemos ver aqui cada coluna, cada variável em uma lista. E assim, estou terminando essa videoaula.